Começar a nossa live, a 16ª. Hoje nós vamos estar recebendo novamente meu amigo Wagner Santos, Wagner Fernandes dos Santos, para a gente estar falando sobre um evento que teve essa semana aqui em São Paulo, semana passada, no Brasil, né? O Global Retail Show. É o maior evento do varejo e do comércio online do mundo. E foi realizado semana passada. E o Wagner foi um dos embaixadores e o Pequenos em Foco foi uma das mídias parceiras. Beto Mattioli, obrigado pela presença. Leandro Celenza, obrigado. Já vamos chamar o Vaguinho daqui a pouco. Coisa de uns 2 minutinhos, eu já estou chamando ele. Renan, meu primo, obrigado. E já vou anunciar. Semana que vem, na terça-feira, agora vão ser sempre as terças-feiras, eu vou estar falando com o Rodrigo de Paula. O Rodrigo de Paula, ele é empresário da Contemporâneo Capital. Ele é trader e assessor de investimentos. Nós vamos falar sobre Bolsa de Valores, como utilizar essa poderosa ferramenta que muitos brasileiros estão tomando conhecimento ou estão se inteirando dela agora em virtude da pandemia, né? E vai ser um assunto bacana. Bolsa de Valores, vamos ver, né? Boa noite, Valtão. Tá bom, irmão? Tá bonito, hein? Turim Materiais, obrigado pela presença. Então, de novo, nós vamos estar falando hoje com o Wagner Fernandes dos Santos, meu amigo. É a segunda vez que eu estou falando com ele. Na primeira vez ele anunciou um evento que estaria tendo essa semana. Semana passada teve aqui o Global Retail Show. O Global Retail Show foi o maior evento mundial sobre varejo e comércio online. O Wagner Fernandes foi um dos embaixadores. E o Pequenos em Focos, com muita honra, foi dos parceiros de mídia, né? Eu já vou chamar o Wagner aqui. A minha mãe, benção, mãe. Turim Materiais, boa noite. Vamos lá, vamos ver se o Wagner já está aqui, porque ele estava arrumando as coisas dele lá. Ainda não, aguardar um pouquinho. E semana que vem, Rodrigo de Paula. Nós vamos falar sobre Bolsa de Valores, como utilizar essa poderosa ferramenta. E aí, Cuca, tá bom, irmão? Obrigado pela presença aí, meu filho Debrair Neto. Gente, falar um pouquinho sobre esse evento que teve semana passada, o Global Retail. Foi uma coisa impressionante, cara. Eu acompanhei bastante. Tinha um palestrante de mais de 15, 30 países, uma coisa louca, cara. Eu ouvi palestra de pessoal da Índia, de Israel. A gente fica falando muito em China e muito em Ásia. É impressionante o que esses países estão fazendo em relação a startups, em relação a novas tecnologias. Coisa impressionante, impressionante. E como o fator humano ainda vão continuar gerindo essas nossas relações, apesar de toda a modernidade, né? Então foi uma coisa muito, muito bacana. Foram mais de 200 palestras, não assistimos todas, lógico, mas tinha palestra para tudo quanto é gosto. Só um minutinho, gente, vamos ver se o Wagner já está aqui. Eu apanho um pouco com essas coisas ainda. Então esse evento foi uma coisa, tanto é que o encerramento foi no sábado cedo com o Abílio Diniz. Foram infinitas palestras, tudo quanto é segmento de material para construção, segmento alimentício, saúde, alimentação, bares. Foi uma coisa impressionante falando sobre o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu em virtude dessa pandemia, né? Foi uma aula, cara. Eu fiz um curso de faculdade em 5 dias. 5 dias. Pessoas sabendo o que falam, sabe? Mostrando com clareza, não só jogando a bomba pra gente, a importância do e-commerce, as mídias sociais, qual vai ser o futuro disso. Então foi uma coisa, olha, interessante. O Wagner vai estar falando sobre isso com a gente aqui. Vamos ver se ele já apareceu aqui, que ele estava organizando a casa dele lá, vamos ver. Estou aguardando ele ainda. E eu acabei agora, não vou poder falar o nome da pessoa, né? Mas eu estou chamando aqui amigos meus e pessoas que eu tenho admiração. Eu acabei de receber uma ligação, coisa de 15 minutos, de uma pessoa que eu estou insistindo muito para ele participar de uma live comigo. E ele acabou de me retornar, então quando a gente vai estar comemorando a 20ª live, vai ser no dia 20 de outubro. Eu vou estar fazendo uma live com essa pessoa. Só não posso anunciar ainda que a gente está acertando os detalhes certinho para a gente não errar, né? Falar que vem e depois não vem. Mas vai ser uma coisa muito bacana, muito impactante. E aí, Marcelão, Frutipolpa. Pessoal, recomendo, hein? Recomendo. Frutipolpa aqui em Rio Preto. A gente precisa falar sobre isso, viu, Marcelo? Eu vou te ligar, irmão. Eu vou te ligar. Vamos ver aqui, só um minuto.
Vamos ver, ainda não. Então esse amigo, a coisa de 10, 15 minutos, me ligou. Ó, tô confirmando, vou fazer. E eu tenho outro amigo também que confirmou, mas a gente falta detalhes, que é uma coisa impressionante também. Ele usa o humor, ele é um humorista muito famoso aí, muito famoso aí na televisão, e ele usa o humor para tá fazendo palestras motivacionais, palestras para empresários, para empresas. E ele tinha um assunto muito bacana, por isso que eu chamei. Como ter sucesso após os 50 anos. E eu achei muito interessante, porque a gente vê todo mundo falando para molecada, vê todo mundo falando para os mais novos, falando para empreendedor, e ele é o único que eu vi que fala para pessoas com mais de 50 anos, né? Sobre sucesso após os 50 anos. Então ele já garantiu que vai fazer a live, que só vai passar por uma cirurgia agora no começo de outubro, e logo em seguida a gente vai estar marcando a data. Vai ser uma coisa muito bacana. Ter um humorista comigo vai ser uma coisa, vai ser difícil a gente lidar aqui, mas vamos lá. Fabiano, tamo junto, irmão. 3 Irmãos Materiais, Turim, obrigado. Tamo junto aí, Fabiano. Tamo junto, irmão. Vamos ver se o Wagner já está aqui. Tô aguardando ele. Tamo junto, Fabiano. Tô marcando uma outra live também, eu fiz um convite. É aquilo lá que eu aprendi na vida, o não a gente tem, né? E cara de pau eu tenho demais. Então eu tô convidando um monte de gente aí para estar fazendo umas lives. E tem um pessoal que a assessoria falou para mim aguardar para ter a resposta, mas existe a possibilidade. Aí nós vamos estar fazendo de uma maneira diferente, nós vamos estar fazendo pelo Zoom e pelo YouTube. Porque aí vai poder estar o convidado e umas 3 pessoas para estar batendo papo, estar perguntando, conversando. E a gente vai fazer isso pelo Zoom e pelo YouTube. Tem uma empresa aqui de Rio Preto que vai me assessorar, que está fazendo isso gratuitamente, porque acreditou no projeto do Pequenos em Foco, chamado Refresh Hub. Refresh Hub. Ela vai fazer toda essa assessoria da live, tudo para a gente estar fazendo um negócio bacana. Se eu conseguir esse cara, vai ser fantástico também. Vamos lá, deixa eu ver se o Wagner está aqui, ele estava tendo problema lá, eu falei com ele agora. Ainda não. Fabiano, esse mercado de material para construção, enfim, que loucura, irmão. Que loucura. Vamos ver até onde vai. A ideia é essa, Fabiano, a gente trazer alguma pessoa que tenha o conhecimento do certo assunto e colocar pessoas para estarem, não só eu vou estar, mediando, né? E tá fazendo pergunta, conversando, batendo um papo, um pouco mais de 1 hora, que também, muito tempo, fica um negócio chato, né? Então a gente vai estar programando isso daí. Trazer um industrial, trazer um representante para conversar com ele, trazer um lojista para conversar com ele, trazendo um gestor de rede para estar conversando com ele. Não ser pergunta só minha, né? Porque eu tenho uma maneira de ver, eu tenho uma concepção e é interessante ter mais opiniões, né? Então a gente vai estar fazendo isso daí. Eu acho que a partir final de outubro, depois do dia 20, a gente vai estar fazendo dessa forma. Um convidado e o pessoal para estar participando. Vamos lá, cadê? Teve um contratempo aqui, mas a gente já está resolvendo isso. Quem sabe faz ao vivo. Aí, Wagner, vamos lá agora. E aí, Wagner, estou te aguardando. Vamos lá. Faz parte. Estamos todo mundo se familiarizando com isso. Agora deu. Wagner, eu juro que a última vez que eu te juro que a última vez que eu te chamo pelo Instagram, sabe? Nós dois no Instagram não combinamos muito, não. Fala a verdade, hein? Precisa se modernizar. Cara, urgente. Cara, pessoal, eu ouço do meu sobrinho e dos meus filhos. Você tem 57 anos, tá mexendo com isso? Então, irmão, eu falei agora há pouco aqui a respeito de você, a gente já tinha falado, né? Eu falei muito a respeito do evento que teve semana passada, do Global Retail Show. Você foi um dos embaixadores, né? Então, cara, é o maior evento sobre varejo e comércio online. Meu amigo, eu já vou fazer a pergunta direto. O que vem por aí em relação ao varejo, Wagner? Primeiro,
Nos acalme ou nos motive. Primeiro, um prazer muito grande estar de novo aqui no Pequenos em Foco, a gente participando desse bate-papo. Como era de se esperar, o evento da semana passada foi um grande sucesso. Ele tinha o propósito de ser o evento mais ousado sobre o varejo em 2020 e entregou esse propósito, né? Nós fizemos 163 horas de conteúdo, com 350 palestrantes espalhados por 15 países, né? Então a gente teve conteúdo muito rico vindo da Índia, do Canadá, dos Estados Unidos, da China, da Itália, da Holanda, do Chile, da Colômbia, da Argentina, enfim, né? Bastante gente participando, Israel falando muito sobre inovação, startups, né? O país da inovação, o país da startup. Então a gente viu muito sobre isso. Impressionante. A gente falou em 18 trilhas de conhecimento, né? Passando pelo varejo, pelo e-commerce, pelo omnichannel, por finanças, por educação, por bem-estar, por franchising e tudo mais, né? Eu começo respondendo a tua pergunta por uma das pesquisas que foi apresentada, uma das pesquisas que foram apresentadas a semana passada, que foi feita em parceria com a Mosaic Lab, que é uma das empresas da Gouveia, do Grupo Gouveia, e a Toluma, né, que é uma empresa de classe mundial, que entrevistou 5.063 pessoas em 15 países, e a resposta principal para tudo isso, 75% dos consumidores em 15 países estão extremamente otimistas com aquilo que vem pela frente. Porém, eu dizia para você assim, parafraseando o nosso querido Abílio Diniz, que foi o embaixador desse evento, para mim, eu brinco que ele é o segundo maior empresário do Brasil, né? Eu tinha uma paixão latente pelo Antônio Hermílio de Moraes, que já nos deixou, mas achava sempre que o Dr. Antônio era simplesmente umas cabeças mais inteligentes que esse país já teve, pena que nos deixou tão cedo, mas deixou um legado absurdo no Grupo Votorantim. Certeza. E o Abílio sempre diz, né, o bom das crises é que elas têm começo, meio e fim. Né? Tô com quase 90 anos, já descobri que a gente tem começo, meio e fim. Essa crise parece que o fim não é tão certo, né? Mas ela já teve um começo, já teve no meio, e estamos indo para o fim. Quando ela vai acontecer, efetivamente, a gente não sabe, né? Porém, eu acho que o pior já passou, com toda certeza, e a gente tem que tomar as lições sobre tudo que a gente viu, sobre tudo que aconteceu, né? Então, eu acho que o varejo é promissor, porém, ele vai passar por uma transformação muito grande por tudo que a gente viu, né? A gente viu exemplos de quem já está fazendo alguma coisa, exemplos daquilo que precisa mudar. A gente viu, assim, quando a gente fala, por exemplo, de meios de pagamento, vem aí, e eu sugiro que as pessoas que estão nos ouvindo pesquisem, tanto sobre LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto o PIX, que é um programa do Banco Central, que vai mudar e muito a forma que a gente tem de pagar as contas, a forma que a gente tem de se relacionar com os nossos bancos, né? Então, isso entra em vigor em novembro, né? Ou seja, essa interação toda do varejo, né? A gente descobriu que nós não estamos muito diferentes do que está a Índia, do que está os Estados Unidos, a China, quando o assunto é retomada, né? Mas nós impressionamos esses caras quando o presidente do Banco do BRICS, que é um brasileiro, Marcos Troio, já na abertura do evento, no dia 13, dizia que se a gente aprovar as reformas que estão pleiteando aí, que aquelas que estão programadas dentro do Congresso, o Brasil sai com toda certeza como o país mais fortalecido depois dessa pandemia toda, em virtude da capacidade que a gente tem de se reinventar, da capacidade que a gente tem de produzir, de fazer uma série de coisas, né? A gente tem aí o agronegócio brasileiro mostrando para o mundo
como se faz as coisas. Eu já tenho dito em várias lives assim, dê uma olhada para o agronegócio brasileiro, né? Já faz tempo que essa turminha do agronegócio vem ajudando a sustentar o carro todo, né? E às vezes a gente olha e fala, ei, caramba, né? Apesar de tudo e todos, tudo né? e contra todos, assim. Apesar de tudo e todos. Que é preponderante na área deles e que não depende deles, que é o tempo, né? Que é o clima, né? Então eu estou aqui em Curitiba, por exemplo, vivendo a maior estiagem dos últimos 60 anos aqui no Paraná. A gente está com racionamento já há 2 meses de água, tenho água a cada 36 horas, né? Isso tem refletido, isso não é só em Curitiba, é no estado do Paraná, isso tem refletido, obviamente, no estado como um todo, né? Então, o agronegócio também não fica diferente disso, o agronegócio tem sofrido bastante com isso, mas, né, ainda temos uma safra gigantesca pela frente, o agronegócio puxa uma série de outros setores, a indústria e tal, né? Então, ou seja, a gente, segundo o Troio, tem uma possibilidade muito grande de sair bastante vitorioso desse processo de crise, de tudo aquilo que poderia acontecer conosco nos próximos anos, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mudanças radicais nos formatos de loja, na maneira de como se comunicar com esse cliente, né? Eu fico feliz, assim, às vezes eu solto os bordões, assim, acho que a primeira live que nós falamos, eu e você, a primeira live do Pequenos Infopes, que eu tive a honra de participar com você, eu já dizia lá atrás, assim, cara, a gente não tem novo normal coisa nenhuma, né? Então, e a Bíblia Diniz disse exatamente isso, nós não temos novo normal coisa nenhuma, o que está acontecendo é o momento anormal, né? Esse troço de que vai mudar isso, que assim, a gente obrigatoriamente já tinha que fazer essa mudança, a gente acelerou alguns processos, né? E a gente veio vivendo essa história nos últimos tempos aí. Então eu imagino que o futuro do que vem por aí seja muito nesse sentido, né? Você também acompanhou vários painéis do Global e viu que o discurso é mais ou menos o mesmo para todo mundo, né? Foco no caixa, né? Se eu tivesse que dar 3 dicas hoje, senta no caixa, senta no caixa e senta no caixa, né? Para a gente poder se sustentar, né? E poder falar com esse cliente ativo que a gente tem de uma maneira diferenciada, de uma maneira que cause encantamento para ele, né? Provas de que o varejo físico não vai acabar, né? A gente vai ter que aprender a interagir com todos os canais que a gente tem disponíveis, né? Então, assim, o consumidor hoje, eu disse outro dia numa entrevista à RPC aqui que preparem os abraços, porque quando isso voltar, quando a gente tiver uma vacina, o cliente vai até a loja te dar um abraço, né? Então, prepare seus braços, porque você vai ter que abraçar muita gente. Agora, se você continuar com o mesmo atendimento, com o mesmo formato, o mesmo jeito que era sempre, aí é óbvio que ele vai preferir a comodidade de comprar o que ele tem pela internet ou por um outro canal, qualquer que seja, né? Mas eu acho que é fundamental a gente prestar atenção nesses pontos aí que a gente está falando. Ô Wagner, entre um monte de coisa que eu vi, eu até falei antes de você entrar que eu fiz uma graduação aqui numa faculdade em 5 dias. Impressionante, não? Foi uma coisa de louco. Conteúdo de um lato senso, né? 160 e tantas horas é quase o conteúdo. Impressionante, cara. Impressionante. E de tudo que eu observei é o seguinte: o futuro chegou muito rápido para a gente. E a partir de hoje, o futuro sempre vai chegar muito rápido. Cabe a gente ter a mesma velocidade para acompanhá-lo. Aprender, procurar se inteirar. Nós vimos ter uma live lá que a gente estava comentando a respeito do segmento nosso de materiais para construção, que eu fiquei um pouco decepcionado. Uhum. Eu acompanhei. Eu fiquei um pouco decepcionado. Do pessoal. Acho que foi. Você até mostrou. O pessoal minimizando, né, o poder das mídias sociais, o poder ou benefício, não sei, do e-commerce. Eu achei muito uma passância. Não, porque olha, cara, e não é o que a gente está vendo aqui, não. Não é? Vai continuar a loja física, o atendimento vai. Eu acho que com essa reclusão toda, a parte emocional
vai valer mais ainda, só que se você não tiver essa retaguarda, se você não tiver vamos falar, esse aval do digital, do tecnológico, tá ferrado, né? Para não falar outra coisa. Eu acompanhei esse painel que você está se referindo, e eu acho que é natural que a gente tenha um processo como esse que a gente vem vivendo nos últimos anos, que haja uma certa resistência, né? Uma coisa que me incomodou, e eu assim, não estou nessa área, mas milito nela há muito tempo, porque o meu pai foi representante comercial da área de material de construção, então acompanha essa evolução há muito tempo, é dizer assim que não há tecnologia disponível, que fazer reforma é diferente de comprar uma roupa na internet, e eu discordo, eu vejo muita tecnologia, quem é da área, que está nos acompanhando, eu sugiro que dê uma navegada no site da IKEA, por exemplo, né, e ver tudo que a IKEA está fazendo, né? Dá um Google no IKEA lá, que tu vai ver uma série de coisas que a IKEA tem feito dentro da loja hoje, onde o cara lá na Holanda não precisa mais ir na loja da IKEA para comprar nada, porque ele tira foto da casa dele, por exemplo, e ele consegue aplicar lá o piso que ele quer, a tinta que ele quer, o interruptor de parede que ele quer. Porra, tem um caminhão de coisas, né? Então, assim, essa tecnologia está à disposição, ela está acessível. Então, assim, negar que isso vai mudar, o que vai chegar, eu acho que é um risco muito grande. Porém, também a gente sabe, eu sei, você sabe que tem muita gente já correndo atrás disso e fazendo da maneira diferente. Aí não importa o tamanho, não importa se você é um gigante como a Telha Norte, Tumeleiro, né, o Balarote, como a gente tem aqui no Paraná, ou se você é um pequeno lá da JC Material de Construção. Né? Essa mudança vem para todo mundo. Né? Então, acho que a gente tem que pensar isso. E quando você falava da velocidade da mudança, a gente teve lá uma abertura com o Marcos Troio e um encerramento com o Peter Diamandis, que também é um gênio, que criou a University Singularity nos Estados Unidos. E ele dizia o seguinte, eu não sei assim, se nós estamos preparados para a velocidade com que as coisas vão acontecer. Né? E o Abílio dizia no começo assim, eu não sei se a gente tem inteligência cognitiva para entender tudo isso que está acontecendo. Imagina nossos governantes. Né? Então a gente precisa entender a velocidade como isso está vendo, ver de que maneira nós vamos nos adaptar, e aí nós que somos profissionais vamos ter que ter a habilidade da multidisciplinaridade. Né? Não dá mais para ser só... eu me lembro da pergunta que você fez, qual era o futuro do representante comercial nessa visão dos caras, e o cara deu uma resposta que eu pensei na hora, então até comentei com você, mas o Paulo Júnior já faz isso há pelo menos uns 3, 4 anos aí, né? Então, é tão básico aquilo que ele estava falando que me assustou num determinado momento. Né? Então, assim, então, não dá mais para ser um vendedor tirador de pedido, não dá mais para trabalhar com pós-venda e ficar sentado atrás de uma mesa esperando o telefone tocar, o e-mail para você tentar responder. Você vai precisar entender de coisas diferentes, né? Você não tem mais um profissional dinâmico hoje, ele vai precisar entender de vender e de ler um contrato, né? Um termo de um contrato jurídico. Né? Então eu vou ter que entender de tudo isso para me tornar um profissional eficiente dentro desse mercado, dentro de tudo que se apresenta, né? Então, ou seja, cada vez mais a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar treinar, né? Então não importa se você tem 57, 70 anos, mas assim, você vai ter que estudar, você vai ter que se atualizar para poder acompanhar essa mudança, para poder acompanhar essa mudança, né? Então, assim, eu acho que ainda a gente tem muitas coisas, porque assim, a gente viu lá muita gente falando, principalmente quando o assunto era e-commerce, sobre ainda as dificuldades logísticas que o Brasil tem, né, pela dimensão continental, e ao mesmo tempo o nosso maior transportador logístico estava em greve. Né? Então, os Correios lá nos presenteando com uma greve. Eu vou causar uma polêmica aqui já de imediato, né, com algumas pessoas, mas eu sou a favor da privatização da companhia e não não, vai ter que demitir, vai ter que ser, não é absolutamente nada disso. Eu acho que em privatizando o Correio vai ganhar muito com a quantidade de tecnologia que vai ser aportada, com a melhoria do serviço, com o aumento da competitividade, porque vai poder oferecer muito mais do que oferece hoje.
né? Eu acho que assim, e as pessoas que estão lá dentro hoje vão ser mais valorizadas porque vão ter que se tornar profissionais multidisciplinares. Conheço muita gente boa que está lá dentro há anos, muita gente boa, né? E eu acho que só tem a ganhar, né? Então não vejo hoje assim, é impossível você ter, olha, não vou te mandar a conta para a sua casa porque o correio está em greve e infelizmente só tem ele que entrega, né? Então esse projeto tem que mudar. E uma das coisas também que a gente falou na primeira live, que se torna uma tendência muito grande, eu assisti alguns painéis de supermercadistas, aquela história que eu falava de não ter mais as mega lojas e ter lojas menores mais próximas da comunidade. Seja ela um supermercado ou uma loja de material de construção, enfim, seja o que for, está mais perto da comunidade, né? E aí, para encurtar esse caminho, o que os grandes estão fazendo? Qual é o grande desafio hoje da BW2, do Magazine Luiza e de outras grandes corporações que trabalham com a internet? Você já virou a guerra do frete, né? A gente está brincando que é a guerra do frete, né? Como fazer esse produto chegar até a mão do consumidor com o menor custo possível, no menor prazo possível. Né? E aí você acaba fazendo parceria com pequenos distribuidores, com pequenos transportadores logísticos daquela localidade e tal. Ou seja, aquilo que a gente achava que era um problema, de falar assim, pô, esses caras grandes vão me matar, pode ser que seja uma grande oportunidade. Pode ser que eu tenha que olhar para eles e entender que aquilo não é um problema, aquilo é uma oportunidade. Né? E pensando também o seguinte, as nossas transações comerciais hoje no mundo digital, né, elas não conseguem oferecer para nós uma grande experiência de compra. Isso só o meio físico consegue fazer. Né? Então, assim, não tem uma grande... Falar assim, o máximo que eu consigo fazer, eu naveguei fácil, comprei fácil, paguei fácil, chegou na minha casa, e é isso. Né? Mas aquela possibilidade de você olhar para um produto, gerar um encantamento sobre uma inovação, sobre aquela amizade que eu tenho com o meu vendedor, com o gerente da loja que eu vou, isso nunca vai mudar, isso não vão tirar da gente. Né? Então, a gente precisa começar a pensar exatamente nisso, né? Então dá para unir as duas coisas, mas só que a gente vai ter que mudar a maneira de pensar, como dizem os estudiosos de plantão, o mindset da turma, né? Então a gente tem que mudar outras coisas, né? A gente tem que entender primeiro como a gente fala o português correto, and lover brands e outras coisas mais. É chique essas palavras, cara, me emociona. Irmão, outra coisa que eu vi também que eu achei interessante é as indústrias partindo para o varejo. No caso que saiu lá o pessoal da Porto Belo falando, o pessoal da Alpargatas através das Havaianas, o pessoal da Hering, da indústria indo para o varejo. Isso é um caminho também, cara? Você acha que é um caminho sem volta ou são situações aqui pontuais? Ele já acontece há alguns anos, né, esse caminho. E há de se entender que assim, o fato a indústria indo para o varejo, ela tem uma série de questões aí dentro. Nós temos assim, marca própria, loja própria, que não seja franqueado. A gente tem uma série de coisas. A Omo está criando uma rede de lavanderias. Né? Então, assim, tem vários pontos que estão acontecendo dessa industrialização no varejo. Eu acho que a gente ainda tem que esperar um pouco para ver se esse movimento é bom ou não. Quando você tem a possibilidade, a quantidade de marketplaces que a gente tem nascendo. O segundo maior marketplace do mundo está aqui, é o Mercado Livre, para quem não sabe. Né? Então a gente está quase do tamanho, aí, obviamente estamos longe ainda, mas a gente bate de frente aí com o AliExpress e com o Amazon fácil no Brasil. A Amazon está encontrando muita dificuldade para entrar e se posicionar no mercado brasileiro em função do que o Mercado Livre já vem fazendo há muito tempo, né? Eu falei assim, nunca... Uma reação que eles não esperavam, né? Eu nunca acreditei que uma empresa argentina pudesse fazer tanto sucesso em território brasileiro, né? Fazem mais sucesso aqui do que lá, né? Mas assim, e porque a gente já se habituou, a gente está aprendendo a fazer isso, né? A gente está aprendendo de uma certa maneira a gostar desse tipo de movimento e tal. Né? Então eu acho que essa industrialização do varejo passa um pouco por todas essas experiências que nós estamos começando a vivenciar agora e que já na China e nos Estados Unidos existe há muito tempo. Né? Então a própria Europa não consegue fazer esse movimento com a velocidade que a gente está fazendo. Mas eu acho que é uma tendência sem volta, né?
Mas eu preferia aí esperar mais 1, 2 anos aí para te dizer se efetivamente é legal. Eu acho que uma Unilever não tomaria uma decisão de fazer uma rede de lavanderia da Omo se já não tivesse há muito tempo pesquisando isso, É, entendendo esse muito. processo, né? A Havaianas também, na Alpargatas, não partiria para tudo isso se não tivesse entendendo como esse processo, como essa mudança está acontecendo. Então é uma tendência natural do processo aí. Ô Wagner, uma coisa que eu não sei se eu que vi demais, ou eu não vi demais, ou eu não vi. Pô, eu vi pessoal da China, da Índia, de Israel falando sobre startups, eu fiquei impressionado, cara, de como essa situação das startups nesse país estão ajudando eles até a melhorar o relacionamento com vizinhos que tinham problemas culturais milenares, né? Pô, vi China, vi América do Norte, vi casos do Brasil, cara, e na minha opinião eu vi uma Europa nula. Eu não vi, ou eu tive a infelicidade de não participar dessas. Cara, eu vi uma Europa nula. Não sei se é impressão minha. Na verdade, assim, isso é um movimento que já acontece há muito tempo também, né? A Europa já muito deixou de ser, né? E se você pegar pela história, os grandes mercadores do início dos séculos passados vinham da Europa, né? A gente aprendeu a fazer negócio com muita gente da Europa, né? E hoje, assim, o varejo europeu ele é muito diferente do varejo que nós temos aqui, que a China tem, que o Canadá tem, que os Estados Unidos têm, que os latinos têm, enfim. Eu concordo com você. É. Mas assim, tem muita coisa boa, né, sendo produzida lá, né, principalmente quando a gente fala em tecnologia, né, basta olhar aí para a indústria automotiva alemã, né, que há anos está aí vanguarda em tecnologia. Então, mas é isso que você falou. Há anos eu não vi nada A, novo. Sui, Não a sei se eu fui Suíça, que é um infeliz. país extremamente inovador, né? Então, assim, com uma perfeição pela tradição e pela inovação, né? Então, acho que tem bastante coisa assim. Mas, assim, eu acho que faltou, né? Faltou contar um pouco. Parece que tem um certo comodismo, né? Não, cara, né? E depois reclama que a situação lá tá preta, tal. Mas, assim, há muitos anos que se investe lá em indústria, mas não se investe em varejo, né? O europeu é diferente do brasileiro, do americano, né? Aqui a gente tem 4, 5 calças lá no nosso guarda-roupa, por 2 anos a gente vai lá e compra outra. O europeu compra uma e vai costurando ela até não dá mais a linha de costura, né? Então isso é muito tradicional Eu acho que eu sou europeu, então, cara. então, assim, o varejo não tem tanto impacto rotativo como tem em outros países do mundo, né? Mas eu sei, assim, de algumas coisas, de algumas iniciativas da Itália e da Holanda, no sentido de investimentos em startup, em tecnologia e tal, para poder mudar. Mas eu diria para você, assim, que nós, a Austrália, né, a própria Oceania, Israel nem se fala, estamos Sim. Nossa, extremamente avançados. E impressionante, olha né? assim que as startups no Brasil vão bem, Júnior. Não tem, elas estão indo bem. Só que ainda a gente está anos-luz do investimento que é feito lá fora, da maneira como se conduz as coisas lá fora, né? Eu estava lendo um dado do Troio hoje que a gente tem a oportunidade de quem se inscreveu no evento, tal, de reviver a plataforma, né? De poder gente querendo participar da live aqui, daqui a pouco ela é capaz de pular no meu colo aqui. E Desse saudade, tempo, né? saudade dessas Desse vozinhas tempo, do né? lado. Então, mas eu Ixi. vi um dado dele, a gente pode rever as palestras e refazer as palestras, que a China já está deixando de ser um país de baixo custo, né? Hoje o custo da mão de obra chinesa em relação à americana é de apenas de 10%. Né? E que os chineses estão, obviamente, sofisticando o seu mercado, a sua produção, e acabam terceirizando a sua produção para outros países, como a Índia, como o Paquistão, como Singapura, e acabam fazendo com que esses países na Ásia cresçam também. Né? Então, ou seja, eu tenho tanto desenvolvimento que já me falta capacidade produtiva que eu tenho que ajudar os outros a produzir. Né? O Paquistão, por exemplo, para quem não sabe, já há muito tempo é o maior fabricante mundial de bola. Né? Então, toda e qualquer bola que você puder imaginar, nós estamos no país do futebol. Se você olhar
para as bolas que são feitas aí, você tem duas opções. Ou elas foram costuradas à mão no Paquistão, ou elas foram costuradas à mão em alguma penitenciária no interior de São Paulo, porque também tem o trabalho forte aí do pessoal que está, infelizmente, encarcerado aí, fazendo isso. Assim, mas assim, e a gente não olha para isso, a gente olha para outros cenários que vão acontecendo, né? Mas eu acho que a Europa ainda tem muito para contribuir com inovação. Ô Wagner, deixa eu só fazer uma parte. Deixa eu fazer uma parte em cima do que você está falando em relação à China, que está perdendo essa fama de produto. A coisa as 3 lives, eu falei com o seu Pedro Rodrigues, que é presidente da Gel Plus, do grupo Gel Plus, da Gaan Gabinetes, e ele comentou a respeito da China, que eu perguntei para ele, né? Ele falou o seguinte: Debraer, na China você chega, quanto que é o produto? É 10. Pô, consegue fazer por 1? Consegue. Só que não é o mesmo produto dos 10. Eles vão adequar o produto ao seu valor. Então, nós exportadores, você entendeu? Que escolhemos o produto que trazer para cá. Ele falou isso aí. Ele falou, cara, tem produtos muito bons. Agora, você chega lá, você quer comprar coisa barata, eles vão mexer no produto. Então, é opção sua, não é regra deles. Eu tenho um primo que ele importa, ele tem uma importadora para a indústria de vidro. Ele importa máquinas que as vidraçarias usam para fazer os seus vidros, né? E quando ele começou essa operação, essa empresa chama Vidramac, é um dos meus clientes de consultoria, com sede lá em Florianópolis. Quando a Vidramac começou, a Vidramac importava de uma empresa chinesa e de uma empresa italiana. Os italianos estão lá há anos-luz, né? Os cristais venezianos, né? Os vidros bisotados e tal. E obviamente que a máquina italiana custava muito mais do que a máquina chinesa. E para o cara que tá a fim de uma certa qualidade, não quer arrumar confusão com o cliente dele, ele acabava comprando a máquina italiana. E os chineses lá atrás diziam assim, cara, por que você vende mais máquina italiana mais cara do que a minha? Né? E ele falou assim, cara, porque a tua máquina ainda tem uma série de problemas que causam prejuízo para o meu cliente lá, como quebra no final do corte, o vidro trincou, já era, já tal. Cara, eles foram lá com uma nova máquina, com um novo jeito, mais barata que a italiana, mas produzindo com a mesma qualidade. Eu acho que essa é a capacidade do chinês, né? O que falou assim, eu posso te entregar alguma coisa que é uma máquina que quebra os pedacinhos, como eu posso te entregar uma máquina ainda com custo competitivo, que é tão fantástica quanto uma máquina italiana, quanto uma máquina alemã, e assim vai, né? Afinal, é uma força de trabalho impressionante, né? 1,5 bilhão de pessoas numa força de trabalho lá com tecnologia, né? A gente está discutindo aí quais são as possibilidades do 5G e os caras com 5G lá, 3, 4 anos, com a inteligência artificial e com uma série de coisas assim acontecendo na China há muito tempo. A resposta deles é muito mais rápida, né Wagner? Eu acho que aquilo lá, eles têm lá o negócio, pô, vamos tentar. A impressão que me passa é essa. Eles têm uma mente muito aberta, né? Muito embora aí nesse momento que a gente esteja vivendo, algumas pessoas que eu conheço têm aquela teoria da conspiração que vírus foi produzido dos chineses para a guerra, tal. A balela tão grande de tudo isso. Depois a gente descobre que isso é verdade e eu dei com os burros na água, mas os caras têm lá, estão num país comunista, estão num país que regula informação, que proíbe uma série de coisas, cara, mas eles não têm medo nenhum de fazer negócio com ninguém, de transferir tecnologia, de fazer coisas, tanto é que eles têm Câmara de Comércio Brasil-China, tem um volume de negócios gigantesco, já é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, mas essa parceria que eles têm que eles têm conosco, eles têm com países na Europa, eles têm com os próprios Estados Unidos, eles têm com vários parceiros dele. Não é, eu vou focar lá no Brasil porque eu quero ser amigo do pessoal do Brasil. Não, os caras fazem negócio com quem está disposto a pagar $1 ou $10 no produto. Né? E aí vamos trabalhar e vamos crescer. Eles são muito pragmáticos, né? Não tem o iê nosso, né? Vamos lá e vamos crescer. Eu acho que assim, não tô lá, não sei como é que funciona exatamente os bastidores da vida chinesa, mas de quem olha de fora, funciona. Ponto, acabou. Assim, funciona. Né? Não tem que ficar lá... que eu acho que é diferente da Rússia, por exemplo. Né? Eu acho que a Rússia tem muita dificuldade. Eu sei de muito produto bom que é produzido lá, mas eles têm uma dificuldade muito grande de posicionar isso mundo afora. Né? Porque tem uma série de outros fatores que nunca ajudaram eles, como essa de engessar as coisas, de manter tudo muito
né, não existe uma Câmara de Comércio Brasil-Rússia, né? Tem meia dúzia de empresa nossa, como a BRF, que exporta para eles e tal, né? Boa parte do frango e do porco consumido lá vem daqui, né? Vai daqui, aliás. Então, assim, já é diferente, mas é um país grande, gigantesco, com proporções que podia estar ocupando esse lugar da China e não está. Eu acho que os chineses têm muito disso, têm essa capacidade de fazer as coisas na velocidade que precisam ser feitas e com uma resiliência e sem medo nenhum de recomeçar, de refazer. Pô, não deu certo por esse caminho, vamos por outro. Não deu certo isso aqui? Refaz, começa de novo, vamos ver como é que a gente vai fazer. Não fica lá, porra, que nem aqui que você fica. Primeiro você tenta, quando uma das coisas dá errado, você fica tentando descobrir um vilão para você pôr a culpa no tá errado. E a gente já perdeu aí anos, né? Para achar o vilão. Depois que a gente acha o vilão, a gente descobre assim, que aquele problema que já foi modificado por alguém, os problemas são outros e a gente ficou para trás, né? Então a gente precisa começar a parar de achar culpado e ver como é que a gente vai mudar de fato as coisas, né? Ô Wagner, baseado nas coisas que eu assisti, que eu li, assisti hoje de novo, ontem, que você sabe que eu gosto, o que passou para mim, com essa reclusão forçada, o consumidor, através do e-commerce, através das informações das mídias sociais, eles vão partir para buscar um pouco mais valor do que preço. Você teve essa percepção também? Sim, você tá com toda certeza. Né? Eu acho assim, a internet permite para nós hoje que a gente possa pesquisar se eu quero comprar um determinado produto, eu jogo lá no busca-pé da vida e descubro lá quanto custa o produto em cada lugar, e aí eu vou ver lá o que é um frete caro, um frete barato, tal. E aí o melhor exemplo que eu dou é em relação ao que vive o Magazine Luiza hoje. O Magazine Luiza, na grande maioria de suas negociações, tem um valor mais alto do que os seus concorrentes. Como é que esses caras vendem? Eles vendem porque eles criaram uma reputação muito grande, uma reputação muito forte de fãs da marca, de pessoas que gostam e que têm segurança em se relacionar com o Magazine Luiza. Né? A gente vai ouvir muito falar em pouco tempo sobre a voz no e-commerce, né? A compra via Alexa, via uma série de coisas, né? As assistentes virtuais por voz. Né? A Lu, do Magazine Luiza, existe desde 2006, né? Que ela já vem emprestando a sua voz, ela tem 20 milhões de seguidores, já é considerada uma influencer digital e tal, né? E é um personagem. Né, que se criou. Né? Então, tudo isso, muito em função disso, né, de pessoas que dão mais valor, né, ao projeto, ao trabalho como um todo, do que a preço. Isso permite, inclusive, que o Magazine abrace certas causas, como está abraçando agora numa causa extremamente polêmica, de fazer um programa de trainee só para negros. Né? Então, isso é uma decisão da Luiza, em que eu já vi prós e contras sobre o processo. Mas se tem alguém que pode se posicionar desse jeito e pode puxar essa onda, são eles. Né? Não vejo outras empresas no Brasil que teriam essa capacidade de criar um debate e não uma agressão. Né? Então, se cria-se um debate dentro se isso é correto, se não é correto. Enfim, não estou aqui para criticar ou defender, porque tem muito pouca informação sobre o assunto. Mas acho fantástico que isso venha abaixo, fantástico sim. E posicionamentos como esse agregam valor à marca, agregam valor à sua empresa. Né? Então, assim, quando você tem... faz parte... Pode falar, desculpa, pode concluir. Quando você... Eu disse também no último bate-papo que a gente teve, assim, tem histórias para contar da sua empresa. Tem histórias para contar do seu produto. Porque se você tiver história para contar de ambos, né, você vai me convencer de você é um cara bacana. Falei assim, pô, o Debraer tem uma história bacana. Nós dois temos uma história, amizade de muitos anos, super bacana para contar. Umas a gente não pode contar aqui, outras a gente. E outras a gente. Jamais. E outras seria um exemplo para muita gente. Né? Então, assim, isso nos permite ter uma confiança. Você confia na minha reputação, eu confio na tua. Exatamente igual o que você pode ter como empresa. Se ela te conta histórias, se ela tem uma reputação bacana com você, você vai dar valor para ela
E mesmo ela sendo um pouco mais cara, é óbvio que no momento, pô, tô com a grana apertada, perdi o emprego e tal, não sei o que, você vai acabar Sim, optando por, no sim. momento como a gente está vivendo, de tanta gente desempregada e tal, você vai acabar optando. Mas você vai exigir a qualidade daquele de menor valor. Com toda certeza. Não, você vai jogar pressão no preço baixo lá, né? Cara, isso eu ouço muito, né? O cara fala assim, pô, né, paguei 20% mais barato do que tal, o cara tá me roubando e tal. Aí quando ele precisa de um pós-venda, de alguma coisa assim, pô, mas os caras estão me sacaneando, então lá, cara, é o preço que você pagou, velho. Ele vai te exigir a qualidade de quem tá vendendo mais caro. Você não tem a dúvida disso. Né? Então, assim, aqui em casa a gente vai precisar fazer uma obra aqui em casa e nós temos assim, uma diferença de orçamento bastante grande de um fornecedor que a gente já conhece, né, e que a gente sabe que ele vai entregar, para um fornecedor que vem de umas indicações muito boas. Né? Então eu disse para minha esposa assim, ó, vamos medir bem essa diferença, porque assim, você está comprando de um cara uma coisa mais barata e você vai exigir que ele te entregue o que aquela outra empresa entregaria para a gente. Então eu falei assim, meça bem para que amanhã depois não tem choro nem vela, né? Já foi troço. Não adianta. Então, isso vale para qualquer relação. Agora, valor, eu sempre disse isso, Júnior, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, assim, preço, não é preço que define. O preço só define quando há uma necessidade da compra. Tá? Quando eu tenho uma necessidade de comprar aquilo, não tenho grana, eu preciso comprar fralda e vai ter que ser a mais barata. Aí preço define, velho. Assim, se não for por isso, cara, você vai comprar melhor, você vai comprar de quem você conhece, você vai comprar de quem estabeleceu relacionamento contigo e tal. Isso ficou claro em várias apresentações que a gente teve ali. Eu tive a oportunidade, eu trabalhei na Yokohama, né, uma empresa japonesa de pneus, e num tempo os caras diziam que era Louis Vuitton do pneu, né, porque era uma grife. Né, então todo mundo achava que, porra, um pneu, eu nunca vou poder ter um Yokohama no meu carro. E teve momentos, assim, óbvio, o nosso produto era mais caro do que outros concorrentes, né? E mais barato do que concorrentes tops, né? Mas às vezes a diferença de preço era R$ 10 em relação a um pneu mais comum. Né? Eu vi tempos aí que você comprava pneu da Yokohama com uma diferença de 10, 20, R$ 30 em relação a um Pirelli, um Goodyear, com uma qualidade infinitamente superior a essa. Então eu sempre gostei de entender assim, como é que é esse mercado de luxo, né? Porque a empresa equipava carros de luxo e tal. Então eu assisti os 2 painéis que o Ferreirinha fez lá sobre o mercado de luxo, onde tinha lá a presidente da TEG, a presidente da Swarovski, CEO da Nespresso, uma turma que trabalha com o mercado de luxo. Né? E, cara, botei blazer para assistir, velho. Nem um pouquinho diferente dos outros mercados, cara. Os caras contando impressionante, né? as dificuldades, falando da reputação, e esse cara a gente cria uma imagem, né? Os caras estão nadando de braçada, porque os caras têm uma. Não é bem assim, cara. Se você não se posiciona, se você não faz o trabalho direito, não adianta nada. Né? Você vê lá o presidente da Lindt falando sobre abrir 55 lojas. E aí eu vejo, olha para um chocolate Lindt na esquina aqui, e ele custa 30 pau uma barra. Né? E eu falo, caramba, 30 pau, da Nestlé, da Lacta 5. Quem compra isso? O cara abrindo 55 lojas. Mas tem desejo aspiracional. Ele falou sobre tropicalização do produto, né? De criar produtos com a cara do brasileiro, usando o cacau brasileiro. Ou seja, cara, os caras estão antenados. Os caras sabem que não dá para entrar no mercado dizendo eu sou bom, só ser bom já facilita a minha vida. Não é bem assim. Hoje, em tempos de pandemia, mais ainda, né? Ou você se adequa a esse período anormal, como diz o Abílio, ou você está fora. Né? E como é que a gente vai sair lá na frente? Né? O que fica? Né? Então, eu acho que muita coisa sobre higienização de produtos, os cuidados com a saúde vão ficar. Ou você se vê daqui uns tempos sem ter álcool gel no teu carro? Agora não precisa mais, já passou a pandemia, eu vou jogar. Puta, viciei. Né? Máscara. Enfim, eu tô gripado hoje, tô com uma gripe qualquer e eu tenho uma reunião de trabalho. Né? Se eu aparecesse de máscara numa reunião há tempos atrás, os caras me matavam. Hoje não, cara. Hoje vai ser muito mais comum. Isso, nós vamos olhar e falar, obrigado, você está me protegendo, você está me ajudando.
né? Então, assim, tem uma série de coisas que vão mudar, né? Essa relação, por exemplo, da venda com a internet, quantas pessoas da terceira idade viveram esse momento agora de inclusão digital, né? De poder, a minha mãe, a tua mãe, o teu pai, agora os caras sabem comprar. Cara, minha mãe com 82 está assistindo a live. Eu não sei como ela conseguiu. E tamo lá, Mas tá um aí. beijão pra ela. Entendeu? Assim, um beijão pro teu pai também. Ele deve estar lá do lado assistindo também. Entendeu? Tá Então, lá, assim, tá cara, lá. é a turma, né, que tá vendo, que tá facilitando, né? Então, assim, isso é um mercado gigantesco, porque conforme você aumenta a expectativa de vida das pessoas, e a gente falava da inovação de Israel, ano passado a gente esteve lá em Israel, e a gente viu uma startup, e o cara foi claro em dizer pra gente, assim, é uma startup de serviços de medicina, e dizendo assim, ó, todas as pesquisas aqui apontam que em 40 anos, a medicina vai ser capaz de curar toda e qualquer doença. Isso eleva a expectativa de vida lá de 80 para 120 anos com saúde. Né? Eu não consigo imaginar lá eu com 120 Com qualidade, né? de vida. Mas alguém está dizendo para mim que é possível. Óbvio que eu tenho que fazer minha parte. Né? Eu tenho que fazer minha parte, né? Eu tenho que me exercitar, eu tenho que fazer uma série de coisas e tal. Mas tem muita gente trabalhando para me ajudar nesse sentido. Né? E você pensa, isso é uma ousadia gigante, né, Júnior, da gente pensar que isso pode acontecer um dia. Né? Mas assim, cara, a gente tem que entender que tecnologia, por exemplo, muito embora, né, ela pode ser para o nosso bem ou para o nosso mal. Tem muita gente que usa para o nosso mal, mas eu ainda prefiro entender que a tecnologia é para o nosso bem, que ela ainda vai mudar muita coisa na nossa vida, no nosso futuro, né? A gente precisa saber como usar isso. Até você já assistiu o Dilema das Redes do Netflix ou não? Se você tiver, cara, Assisti ontem. fantástico, é preocupante. Eu brinquei, eu assisti junto com a minha esposa. Isso que eu ia falar, cara. Você não sabe se você se assusta ou se você se motiva. Área, e eu disse para ela assim, olha, 80% do que esses caras falaram aí eu já sabia e faz parte do meu trabalho, inclusive. Os outros 20% eu tenho que parar, olhar e falar, opa, né? E quem está falando lá não é um Zé Ruela, né? Quem está falando lá é o criador do Twitter, o engenheiro-chefe do Google, o cara que foi o vice-presidente de monetização do Facebook, né? Dica para quem não assistiu ainda, em vez de dar spoiler aqui, assistam e bota a cabeça para pensar, porque o futuro da nossa geração vai passar muito pelo que a gente fizer hoje. Né? Então, o futuro da Mariana, da minha filha, da tua filha, vai passar muito por isso. Né? Então, a gente tem que ficar mais antenado. Assista e reserve um tempinho depois para botar a cabeça no lugar. Ô Wagner, nós estamos com o nosso tempo acabando, a gente tem uns 5 minutos ainda. É que você falou agora há pouco a respeito do Magazine Luiza, e eu vi um caso relatado pela dona Luiza, que ela faz as lives dela, e uma moça entrou lá, acho que teve um período de tempo aí que a Lu não estava falando, não estava aparecendo. A moça na live perguntou para ela, Dona Luiza, cadê a Lu? Tô sentindo falta dela. Cara, no dia seguinte, o que está acontecendo? Ela falou, não, tá tendo algumas mudanças. No dia seguinte, tocou o telefone na casa da moça. A Lu para falar com ela. A Lu. Era a Lu falando com a moça. E a moça emocionada falou, Lu, eu sei que você não existe, mas você é a única pessoa com quem eu tenho para conversar. Olha isso, cara, que coisa impressionante o troço desse, seguidores. Pensa, mas por quê? Porque o trabalho impressionante, cara. Né? Você pega, por exemplo, a Alexa da Amazon. Se você é assinante da Amazon Prime, você vai dizer para a Alexa assim, ó, Alexa, eu preciso comprar uma televisão 4K. E vai embora. Quando chegar à noite, a Alexa vai dizer assim, seu Wagner, no site da Amazon, nós temos a loja A com valor de tanto, a B com valor de tanto, a C com valor de tanto, que o senhor pode pagar em assim, o frete é X, ou não tem frete, ou o senhor vai receber o produto em 5 dias na sua casa. Com quem o senhor quer que eu compre? Você não vai lá e vai... Cara, ela já tem. Impressionante. E você vai dizer para ela, obrigado, Alexa, você pode comprar com as lojas americanas, com o Magazine Luiza. E a Alexa vai lá, se o Magazine Luiza estiver na plataforma da Amazon, e vai comprar dela.
Entendeu? Eu falei assim, cara, essa interação é muito forte, ela cria vínculos de relacionamento. E a Lu vem fazendo isso, como eu falei, desde 2006. Entendeu? Então, assim, vem fazendo isso muito pelo perfil da empresa, pelo DNA da dona Luísa, do Frederico, dos acionistas da empresa, né? De se posicionar, de criar reputação, de criar megas experiências como essa. O que é criar uma experiência legal para o consumidor? É exatamente isso. Olha, estou sentindo falta da Lu. No dia seguinte, eu estou no telefone, quem é? A Lu. Né? Falando comigo. Uma assistente virtual falando comigo. Não, e falou... Isso, e falou, pô, a última vez que você veio aqui, você comprou um aparelho de chapinha. Cara, e aí, tá dando certo? Você tá bonita? Olha só, cara. Temos uma chapinha nova. Né? Cara, esse tipo de interação gera uma experiência muito forte com o consumidor. Né? Assim, e ao mesmo tempo deve ter muita gente que se frustra de chegar na loja e não encontrar a Lu, né? Então, eu conheço, eu sei que é uma assistente virtual, mas eu vou na loja e ela não tá lá, né? Então, assim... E nada impede, né, Wagner, do pequeno lojista ter suas luzes atrás do balcão, né? De você saber, Wagner, nada impede que eles tenham, né? O dilema das redes lá, ele é muito feliz ao dizer assim que a gente vive numa era de dados. Né? Nós somos números, somos dados, enfim. Cara, não importa se é a Amazon, o Google ou a JC Material de Construção. Esses dados estão disponíveis. Você tem que colher esses dados e usá-los a seu favor. Né? Então, assim, vamos lá para um bem... Não importa que maneira. Bem básico. 22 de setembro. Quem é que olhou aí hoje a sua listagem de clientes e percebeu lá quem é que fazia aniversário hoje? Ou para quem é uma data importante e você deu o trabalho de ligar ou mandar um e-mail para os seus principais clientes. Não, porra, eu tenho 5 mil, não dá, tem 1.000 que faz aniversário hoje. Mas, cara, seleciona 30 e liga, pede para o teu vendedor ligar, passa uma mensagem. E não é para ligar para o cara e falar assim, hoje como é seu aniversário, você tem 10% de desconto. Não, cara, não é isso. Né? É esse relacionamento. Vai, eu quero que em meio a essa loucura toda você esteja bem, que a sua família esteja bem, a gente está sentindo a sua falta, mas se você precisar de mim, eu levo o produto até a tua casa, assim, né, você compra aqui, o frete é por minha conta, né, eu tenho um drive-thru, você vai passar aqui, você parar, você vai passar com o carro na porta da minha loja, eu abro o porta-mala, ponho no seu carro e você vai embora. Cara, relacionamento, você sabe tudo que o cara precisa, o que ele não precisa e tal. Né? Quer repetir a compra da semana passada? Né? Então, você vai pedir no supermercado. Quer repetir a compra? Quero. Você não precisa nem fazer a lista de compra. O cara vai e repete a lista de compra e tal. Tudo isso a tecnologia permite que o cara tenha hoje. Agora, não adianta ter relatório, não adianta investir em tecnologia, no melhor equipamento, tudo isso se você não usar isso para nada, se você não se relacionar com o seu cliente. 363 palestrantes no global, cara de finanças falando isso, cara de marketing falando isso, a turma do luxo falando isso, a turma do entretenimento falando isso, né? A turma da inovação em Israel, a Mahindra lá na Índia, dizendo se relacionem melhor com seus clientes. Estejam próximos dele nesse período para que ele esteja próximo de você no futuro. Né? Então todo mundo contando a mesma coisa. Não é possível que esses caras estejam num caminho diferente do nosso, né? Como alguns caras lá da Matcom lá acharam que estavam, né? Irmão, já estamos finalizando, tem alguns segundinhos ainda. Novamente queria te agradecer. Não é? Você é a pessoa que eu mais falo depois da minha esposa. Não é? Ela por obrigação. Renata, eu queria te agradecer e em outubro a gente vai estar falando aqui a respeito daquela outra situação do outro projeto. Você sabe que eu vou te chamar de novo, cara. Não quero nem saber. Certinho, irmão? Tem alguns segundinhos ainda? Obrigado, Wagner. Super feliz. Quem quiser ajudar na gente aí no Instagram, no LinkedIn, Wagner Santos Palestrante. Né? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, wagner@wagnersantos.com.br. Tem um prazer enorme em poder responder, em poder ajudar as pessoas por aí, tá? E se quiser fazer um bate-papo com a tua equipe, me chama também. Falou, irmão. A gente junta a tua equipe na